Bom, pessoal, nós vamos falar dos povos árabes. Nós vamos começar a nossa unidade de aprendizagem 3, falando dos povos árabes, que nós deixamos ali. Como a unidade 2 e a 3, ela tem toda uma linha lógica, elas praticamente seguem a mesma linha, porque nós estamos falando da cultura dos povos, de como você vai trabalhar com esses povos numa mesa de negociação. Então, vamos começar com os povos árabes ali, o finalzinho da unidade 2, que foi o que a gente não conversou e, na ocasião, em função de trabalharmos a fundo as outras culturas, vamos começar com eles, né? Os povos árabes, eles possuem uma história milenária, então tem que entender que o árabe, ele realmente é muito antigo, né? É uma língua e uma cultura de extrema riqueza, uma literatura fascinante. As primeiras bibliotecas no mundo, eles que criaram, eles trabalharam a questão de deixar todo um legado científico, matemático, né? Nas antigas civilizações. Então, quando falamos de povos árabes, a gente tem que sair daquela visão pré-concebida lá e pasteurizada de que é só homem-bomba, de que terrorismo árabe. Não, isso é uma visão que o Ocidente acabou pegando muito em função ali dos Estados Unidos, principalmente, a questão dos atentados, tudo que aconteceram, mas não, os árabes têm muito mais a mostrar do que essa imagem negativa e rotulada que foi passada deles, que é um povo muito antigo, né? É uma cultura muito antiga, somos crianças perto deles quando a gente fala na questão cultural, na questão social, e eles têm aí 22 países, né, que falam o idioma árabe, então quando nós falamos árabes de uma forma geral, até de uma forma muito genérica, nós estamos falando de 22 países que têm essa língua como idioma oficial, desde o Oceano Atlântico e Norte da África até a parte oriental ali do Mar Mediterrâneo, do Golfo Árabe. São países que, muitos deles produtores de petróleo, eles têm um poder econômico muito forte, muitas desigualdades sociais, ó, quem tem mesmo, porque muitas famílias de sheiks controlam alguns países e você tem toda uma influência religiosa também, que em alguns casos acaba complicando um pouco mais a situação. Mas nós, como os negociadores, e aqui a gente veste o avatarzinho de negociadores internacionais nessa disciplina, temos que saber entender essa cultura, entender suas características principais, entender as possibilidades que elas permitem, né, a nós, como empresa, como negociadores, tanto para comprar quanto para vender, em relação a esses povos. Então a gente tem que saber trabalhar com esses aspectos. Os árabes, eles são o quarto destino das exportações brasileiras, eles representam, assim, para uma empresa brasileira quando vai vender, a entrada em vários mercados ali da Ásia, da África do Norte, esses países árabes são a porta de entrada. Você entrando lá, você conseguindo trazer essa questão de confiança, fazer essa questão de trabalho comercial muito forte, de negociação muito forte, você vai ter uma capilaridade maior para os outros países ali à volta, e o próprio continente asiático, né? Os mercados... olha que interessante, a gente fala dos árabes, principalmente exportação. O Brasil exporta muito para eles agronegócio, carne de boi e frango, né? Somos grandes exportadores. Os nossos negócios com eles, pessoal, cresceu aí na última década, 2010, 2020, algo em torno de 83%. Isso de acordo com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Cara, 83% de aumento no fluxo de negócios Brasil e povos árabes. Nós estamos falando quase que dobrou em 10 anos. Então é um mercado potencial muito grande, é um mercado muito forte que tem que ser trabalhado, é um mercado que tem que ser valorizado. Sim, principalmente na exportação. Vou bater na tecla até o fim desse curso de que o Brasil tem uma representatividade minúscula no comércio internacional, representa 0,2%, não é nada, efetivamente não é nada. Então, temos que ter essa visão de negociadores, temos que ter essa visão de mundo como um mercado só, ou seja, todas as culturas, os diferentes povos, o que dá para a gente fazer um trabalho forte, de ganho de mercado, fomentando exportações, fomentando vendas, fomentando negócios e também importações, que nós precisamos de produtos que nós não produzimos, tecnologias que nós não temos. O comércio internacional é isso, né?
Então a gente tem que estar muito bem afinado com essa visão para ser um negociador internacional. Para que o comércio internacional, na sua plenitude, seja entendido de forma correta. Não adianta você falar, que se dane os outros países, você é um negociador internacional, que se dane, não quer comprar, tem outro. Não é assim que funciona. Nós não estamos falando da loja da esquina, então isso é bem importante. E os árabes, nossa, você quase dobrou o seu fluxo de comércio internacional com eles, então sim, é um mercado que você tem que olhar muito bem, com muito carinho, né? Porque olha o tamanho de um mercado que cresce quase 100% em 10 anos. Olha a potencialidade que você tem. Lembrando, quanto mais a gente produz, mais a gente exporta, mais a economia aquece, mais empregos são gerados, está tudo ligado, é uma engrenagem ali. Eu sempre falei isso para vocês. Então sim, a gente tem que exportar, a gente tem que vender, tem que conquistar outros países, outros mercados, a gente tem que mostrar a nossa cara. O governo tem que fomentar isso e as empresas privadas, o mundo corporativo, tem que trabalhar muito forte isso também. Né? E eles têm algumas características, os árabes, muito interessantes. Né? Eles privilegiam ali um relacionamento de confiança antes de fazer qualquer negócio. Então, de novo, temos aqui um estilo de comportamento, temos aqui um estilo de característica de um povo que pesa a confiança. O diretor da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, que é o Michael Alabi, ele fala muito claro. Eles vão começar ali fazendo gestos de amabilidade, sendo educados, sendo gentis, te dando atenção. Então você tem que retribuir essa questão da atenção. Entendam uma coisa, o árabe ele não confia em ninguém até que você conquiste a confiança dele. É o inverso. Né? Tem algumas culturas que eles confiam. Eles vão da premissa de que você é confiável. O árabe não, ele vai da premissa de que você não é confiável. Você se tornará confiável a partir do momento que você der provas para eles de que você realmente tem uma relação de confiança, dá para fazer um trabalho de confiança muito forte com eles. Isso tem que ficar ali bem claro, bem elucidado. Eles vão te conquistando, eles vão justamente criando algumas ações para que você crie essa relação de confiança. Isso demora, e aí a gente chama essa coisa de fase de aproximação. Pode levar até 2 meses para você começar a conversar com um potencial cliente, com um potencial fornecedor. Né? Eles vão cozinhar o galo, literalmente falando, vão criar gestos amáveis, sem tocar muito em negócios. Né? Aí você vai passar por uma sucessão de almoços e jantares. Aí vai ter a questão, talvez, de ele apresentar a família e querer conhecer a sua família, você interlocutor ali, a outra parte na mesa de negociação. Então a coisa não é tão simples. Então, se a coisa fluir, a amizade fluir, aí pode ser que ele comece a te tratar melhor, ele comece efetivamente a ver em você uma pessoa de confiança, uma pessoa que vale a pena, né, trabalhar com ele. Então, isso é interessante. E nessa mesa de negociação, a partir do momento que você ganha essa confiança, converse assuntos de esporte, converse assuntos de cultura, não entre em assuntos de política, não entre de forma alguma em assuntos de religião, né? Saiba como se comportar na frente dele, tem até a questão de comportamento de neurolinguística mesmo, não pôr a mão no bolso falando com eles, não sentar de forma que você aponte a sola do sapato para eles, porque isso é visto como um xingamento. Uma coisa para nós que é tão irrelevante, para eles tem tanta importância. Estão entendendo? Então, olha aí. Tudo isso você tem que saber trabalhar para ser um interlocutor, para ser realmente um negociador internacional e principalmente lidando com essa questão de outros povos, outras culturas que nós estamos trabalhando desde a unidade 2. Entenda as questões de conduta social e comercial com eles, né? E preste atenção ao como o Islã, a religião deles, se comporta, como o Alcorão, como eles seguem. O Alcorão ele rege muito a vida diária dessas pessoas, se mistura às questões políticas e sociais. Você tem que saber como se comportar, tem que saber como se vestir, né? Tem que saber como abordar até na questão da economia, porque no Islã eles falam muito dentro da religião
sobre conduta comercial, isso está no Alcorão também, então como é o comportamento nas negociações, como você tem que ter uma conduta ética, que a religião se mistura muito lá com a questão política e social dos países, você tem que saber como se comportar. Tem alguns países que você vai ter que sair com eles para jantar, mas você, obviamente, tem que tomar cuidado com o que você bebe, por exemplo, bebida alcoólica, alguns países é proibido, como se você levar a esposa, a sua esposa vai se vestir, né? Você não pode entrar numa mesquita sem ser convidado, a sua esposa não pode entrar numa mesquita sem um lenço na cabeça, no mínimo, e cobrindo os braços. Então tudo isso você tem que observar quando você está lá no país deles. E quando eles estão aqui negociando com você, é óbvio que vai ter o meio a meio ali, eles vão se adaptar à sua cultura, mas tem coisas que você nunca tem que abordar com os árabes ali, isso tem que ficar muito claro. Numa visita de negócio ou turismo, por exemplo, criticar o Estado ou a monarquia. Não faz isso. O Marrocos tem toda uma monarquia, um país árabe. Então, cuidado em criticar a religião, cuidado em criticar o Estado, que seria, né, a política, a monarquia, o presidente, o Shah, lá no Irã. Enfim, tome muito cuidado. No Irã é o Ayatollah, já foi o Shah. Em alguns lugares você tem o Shah. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Que essa questão cultural, social, religiosa, para eles é muito importante. E isso pode fazer com que você quebre a confiança. E quebrada a confiança com os povos árabes, acabou a negociação. Né? E muitas vezes é um mercado enorme, potencial para você, tanto como comprador ou como vendedor, você simplesmente mingou a negociação porque você não soube lidar com aspectos desses povos. Tem que se tomar muito cuidado com isso, tem que se fazer um trabalho muito claro. Outro caso é recusar um convite para comer ou tomar um chá. Você foi convidado para jantar ou almoçar na casa do seu interlocutor, da outra parte na mesa de negociação. Ou tomar um chá? Vá. Pelo amor de Deus, não invente uma desculpa para não ir. Isso é uma falta de respeito, isso é uma falta de educação muito forte com eles. O que vai acontecer? As negociações acabaram e não te dará mais ouvidos. Então tome muito cuidado com isso. Tem que saber fazer um trabalho muito forte de aproximação. E esse trabalho de aproximação passa por esse aspecto de você, tendo um convite, receber um convite, você vá até ele ou convide a vir até você com o máximo de educação e polidez. Nunca entre em uma mesquita sem ser convidado, né? Já falei para vocês. Não critique a religião e costumes deles, pelo amor de Deus, não façam isso. Respeitem a cultura e a religião deles. Exibir publicamente relacionamento amoroso, ficar beijando, abraçando lá no país deles, essas demonstrações de afeto em público são vistas como falta de pudor, ou seja, não são legais à moral do país. Você pode até ser preso dependendo de onde você está. Se é um país um pouco mais radical, você com certeza será preso e terá todo um problema diplomático muito forte. Fotografar momento de oração em mesquita, não faça isso, né? Eles não aceitam. Visitar uma mesquita de ombros nus, né? Você tem que ter uma roupa adequada, cobrir os braços, a mulher também, lenços na cabeça. As outras religiões também, né? Fazem muito essa questão de você ir bem vestido, no mínimo com uma roupa um pouco mais sóbria, vamos dizer assim. Não é a roupa que você vai no clube. Uma questão de respeito, né? E lá, principalmente, é melhor você ter esse respeito. Você pode ser preso. As mulheres usam véu, então você vai, por exemplo, com a sua esposa visitar um país para fazer negócios. Na rua não vai precisar usar o véu, mas entrar em alguns lugares vai. Alguns países querem que você use o véu todo o tempo. Então você tem que, antes de chegar num país árabe, entender essa cultura, entender o que está acontecendo por lá, né? Então, negociando com o árabe é isso. Você vai ter que trabalhar muito a questão da confiança, questão do respeito, a não abordagem de assuntos como religião, política, enfim, criar uma relação de confiança, chamá-lo para almoçar, chamá-lo para jantar, ser muito educado, conhecer as famílias. Eles gostam dessa aproximação. E isso eles têm uma particularidade muito forte com os latinos. Eles gostam do contato, eles gostam da conversa, eles gostam dessa relação humana. Eles são bem emotivos, bem emocionais, bem passionais. Então, ao abordar uma negociação, ao iniciar um processo de negociação com os povos árabes,
que entender que nesse aspecto de serem emotivos e passionais, eles são muito parecidos conosco. E respeitar todas essas pequenas regras de observações para você ter sucesso numa negociação.